Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, a primeira-dama Michele Bolsonaro pode permanecer como acompanhante no hospital. Os filhos também estão autorizados a visitá-lo. A Polícia Militar mantém segurança permanente na porta do quarto. Olha, a intenção vamos ser claros, enquanto não tiver o corpo de Bolsonaro, não vão sossegar. A gente tem um ex-presidente na mesma situação que Jair Bolsonaro, numa condição física perfeita, forte, saudável, atleta, que está condenado em regime fechado, mas ele está no apartamento dele, numa das na beira-mar mais bonita do Brasil. É o presidente Fernando Collor de Mello. Está em regime fechado e está lá. Onde é que ele mora? Ele mora lá, então ele está na residência dele. O problema é onde ele mora. Pronto, o apartamento tem 600 metros quadrados. Mas ele pode. Ele está lá. Ex-presidente, tudo. Não dá certo. Mas o Bolsonaro querem um corpo. Não é uma condenação. No Brasil, a gente não tem a pena de morte, nem a prisão perpétua. Mas o Bolsonaro, o general Heleno, o Braga Neto, eles foram condenados à prisão perpétua. Não resta dúvida. Mas o Bolsonaro há o interesse pelo corpo. Enquanto não matarem Jair Bolsonaro, não há um sossego. Não há um sossego. Ele está com pneumonia dos dois pulmões, broncopneumonia, ou seja, há uma bactéria, que é bacteriana, nos brônquios e no pulmão, nos dois. A saturação dele caiu. O quadro clínico do primeiro médico que chegou para atender antes do SAMU, que tem um médico do SAMU, mas, na verdade chegou o SAMU que estava lá, ligado para o infectologista, o médico dele. O cara disse que durante os 30 minutos que passou por ele, o quadro se deteriorou de uma forma assim que Bolsonaro praticamente entrou em choque, porque houve uma queda de saturação, houve o avanço da bactéria muito forte, principalmente no idoso, que tem as condições de saúde. Eu acredito que hoje nem as condições mentais de Bolsonaro, em relação ao remédio que ele está tomando, em relação ao que ele está passando, eu não sei se ele tem, inclusive, as faculdades mentais preservadas. Eu acho que não. Ele tem? Eu acho que não. Ele tem, porque ele tem recebido visita para fazer articulação política. Mas ele tem recebido visita, mas eu não sei qual o tipo de conversa que ele está tendo. Tá entendendo? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Você acha que o Rogério Marinho está saindo da Papudinha com coisa assim? Não, o Rogério tá indo lá da Papudinha porque é amigo. Porque é amigo de todas as horas. Mas, Gustavo, um dia desse, acho que não faz o quê? Faz 2 meses que ele chamou o filho para conversar e disse: o candidato vai ser você? Sim, foi isso? Foi. Não, que ele tá dando opinião, tá. Eu tô falando que eu tenho dúvida se ele tá 100%, porque ele também tá tomando remédios. Sim, talvez 100% não. Né? Não, nesse momento... Mas eu acho que, quer dizer, antes desse episódio aí, mas eu acho que ele tava gozando, sim, das suas faculdades mentais. Dele tá com a tristeza profunda. Obviamente que você tá preso, não é pra estar alegre, não. Aí seria já um quadro depressivo. E um quadro depressivo. Ele tá tomando remédios pesados, mas ele tem uma situação de saúde muito difícil. Muito frágil, realmente. E aí, só a grande pergunta é o seguinte: ou bota Collor pra dentro de um presídio, ou bota Bolsonaro para dentro de uma casa. Só isso. Eu queria falar aqui, antes de Dinarte fazer um comentário, segundo o jornal O Globo, Dinarte, nos bastidores do governo Lula, ministros passaram a levantar suspeitas sobre um possível acordo envolvendo a ida de Jair Bolsonaro ao hospital. Segundo relatos de auxiliares do presidente, há avaliação de que a transferência do ex-presidente do presídio da Papuda para o hospital pode abrir caminho para que o ministro Alexandre de Moraes autorize uma prisão domiciliar por motivos de saúde. A desconfiança aumentou por causa da sequência de acontecimentos ao longo da manhã. Primeiro, o senador Flávio Bolsonaro, seu filho, anunciou nas redes sociais que o pai havia sido levado ao hospital pouco mais de 2 horas depois. A defesa do ex-presidente voltou a pedir oficialmente à justiça a conversão da prisão em domiciliar. Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que essa movimentação pode indicar uma articulação para aliviar a situação de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, reduzir a pressão política sobre o Supremo em meio a outras investigações que envolvem o tribunal. Quem disse isso aí? Qual foi? O Globo.
picaretagem do Globo. Isso é a mesma coisa de dizer que foi uma técnica do Bolsonaro, aquela facada, que passou 1 milímetro da aorta dele, e dizer, não, foi tudo planejado. A questão de Bolsonaro não tem estratégia nenhuma, não. O cara tá entre a vida e a morte. Meu amigo, o cara tá com 2 pulmões. Ele já não tem um aparelho digestivo que funcione direito. Tem uma tela aqui. Tem uma saúde péssima. Tá entendendo? Tá com a saturação ruim. Ele tá mais para ser entubado do que para ir para casa. Ele tá mais pro óbito, porque o estado dele é grave, do que sair de vida. Não tem estratégia. O cara tá lascado. Vai, Dinarte. As condições de uma prisão domiciliar estão dadas já há algum tempo, até pelo princípio da equiparação, como você mencionou. No caso do Collor, eu queria apenas reforçar o aspecto de saúde mental. Ele está fazendo articulações políticas. Eu não acredito que o Rogério Marinho ia sair da papudinha com instruções de Bolsonaro e implementar se desconfiasse que elas não fizessem nenhum sentido, porque elas estão sendo implementadas. Isso posto, o pedido que a defesa fez ao ministro Moraes deveria mais uma vez ser atendido. Por fim, a respeito das pessoas muito emocionadas, que eu estou sempre de olho aqui no chat, muito emocionadas quando eu falo do Bolsonaro, convém fazer uma pergunta. Se vocês têm o direito, e vocês têm o direito, de criticar com tanta efusão Lula ou qualquer pessoa da esquerda, por que eu não tenho de criticar o Bolsonaro? E olhe que vocês falam muito em questão de liberdade de expressão, sem precisar atacar as outras pessoas. Mas também eu não espero que vocês absorvam isso, porque o compromisso de vocês é com a paixão. E apaixonados costumam não saber discernir as coisas com razão. É igual o cabo entrar numa luta de boxe, aí diz, eu tenho uma estratégia, eu vou levar 10 murros aqui na cara, para depois de levar 10 murros, mas não tem estratégia nenhuma não, o cara tá lascado, o cara tá na UTI, o cara tá passando, eu não sei se tá entubado, tá entendendo? Então assim, ele tá muito mal. Deixa eu fazer aqui uma provocação para vocês. Faz. Eu dei uma olhada hoje, na maior parte dos portais, de jornais, alguns comentários de alguns jornalistas, e todas essas os comentários giravam em torno desse desgaste do Supremo Tribunal Federal, que foi, vamos dizer assim, diagnosticado tanto pelo Datafolha, mais recentemente pela Quest, né? Meio Mensagem. E ontem a gente divulgou os números do Meio Mensagem. Aí, uma dessas perguntas do Meio Mensagem, que eu falei aqui, né? Tem Bolsonaro tentou dar um golpe? Sim, 39%, não, 54%, 7% não sabe. E isso, obviamente, tem alguma coisa a ver com a credibilidade do Supremo hoje, com todos os questionamentos que envolvem a credibilidade do Supremo hoje. E aí, uma provocação que eu queria fazer a vocês é o seguinte: parece que aquela narrativa dominante em relação à tentativa de golpe de Estado, né, que teria sido articulada, engendrada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos, perdeu um pouco de força. Sim. Perdeu um pouco de tração. Sim. Né? Ou na pior das hipóteses, assim, deixou de ser dominante na sociedade, né? De repente, 3 anos depois, aquela sanha punitiva a Jair Bolsonaro e seus aliados, seu grupo político, com um apoio assim de boa parcela da população e dos grandes veículos de comunicação, passou a ser renegada, né, nessas pesquisas pela maioria dos brasileiros. O que você acha disso, Dinarte? Mas é óbvio, se o Supremo Tribunal Federal, como nós comentamos ontem, atravessa uma crise de credibilidade, e foi esse Supremo quem definiu os rumos onde hoje está o Bolsonaro, as pessoas fazem uma leitura lógica. Não acreditam que as coisas que o Supremo Tribunal Federal construiu ao longo do processo sobre o Bolsonaro, que são totalmente válidas. Tanto é que ainda tem nessa pesquisa de ontem, da Meio e Mensagem, acho que 30 e tantos % que acreditam que houve uma tentativa de golpe. Enquanto pela primeira vez a maioria, isso, verdade, 50 e tantos %, acham que não. A pergunta que se deve fazer é: o Supremo vai entender
que está em uma posição acuada, o ministro Moraes vai entender que está em uma posição acuada e, por causa da posição acuada, conceder a prisão domiciliar? Porque se ele conceder a prisão domiciliar, ele vai escrever, evidentemente, que é por questões humanitárias, que é a saúde, mas a saúde do Bolsonaro já dá sinais de que precisa ir para domiciliar há algum tempo. Mas pode ser que agora, Dinarte, saia um cadáver do hospital, não mais um ex-presidente. Sim, mas eu tô querendo dizer que se ele der a domiciliar agora, hoje, não é por conta da saúde, ele vai alegar a saúde. Sim. Ele vai alegar a saúde, mas é por causa da posição acuada em que ele está. Você vê o seguinte, a gente botou várias pesquisas aqui essa semana, em torno ali, o Flávio está com 40, né? Em torno de 40. E aí, tem 53 que acham que não teve golpe. Ou seja, fora do bolsonarismo. 54. Fora do bolsonarismo. Fora de gente que acredita da direita. Que a direita não tem 54% de intenção de voto hoje em nenhum cenário. Sim. Já tem essa percepção. Hoje eu vi que o Trump já sabe que não vai ter uma mudança no regime dos ayatollahs lá do Irã. Você vê, ele matou o cara que não estava sem cargo, mas era muito importante. Ele destruiu, teve uma reunião que tinha 80, ele implodiu tudo. E o regime, a gente vê todos os dias tentativas de golpe com muito sangue e mortes. O sistema para derrubar um regime precisa de muita morte, mas muita, como diz o menino lá. E não teve nada disso. Não teve um arranhão, teve um relógio quebrado, teve vandalismo. Teve vandalismo. Rapaz, aí dentro dessas conversas, teve uma conversa de não vamos entregar o carro. Sim, tinha doido, teve doido, mas não existiu nenhum fato concreto que ia assumir o governo naquele momento. Quem é que, ao entrar no Palácio do Planalto, sentou da cadeira do STF de Moraes, qual foi a decisão que o cara tomou? Porque para mim, se você vai em qualquer canto, quando você dá um golpe de Estado, você vai por veículo de comunicação. E aí você domina o veículo de comunicação através da mensagem. Qual foi a mensagem dada? Mas veja, a questão do Irã, a gente não pode dizer que acabou ainda. Não acabou. Não pode dizer que não há nenhuma garantia que o filho do Mas mesmo com todo tipo de bomba, de morte, de um negócio que nunca nem a gente sabia que existia, nem os americanos, o regime ainda segue hoje. Porque ele decidiu que não vai ter uma incursão interna. Mas entenda, o regime ainda segue. Não ia ser as vovozinhas e os vovozinhos que entraram lá que ia derrubar isso. Mas aí a gente vai ter que entrar. No 8. A gente vai entrar naquele 8 de ficar discutindo aqui a noite toda e entrar na madrugada. Que se aqueles atos de 8 de janeiro foram atos antidemocráticos, né? Como essas centenas de pessoas foram condenadas por atos antidemocráticos, um atentado contra o Estado de Direito, ou foi simplesmente vandalismo, né? Então, vamos aguardar. A história vai ser reescrita. O governo brasileiro